Olá, boa noite, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Toda segunda-feira nós temos live, aí eu abri caixinhas hoje mais cedo pedindo sugestões de temas para live, aí tiveram 3 temas assim que apareceram em várias caixinhas e eu resolvi escolher isso para falar hoje. O tema da live de hoje é o que é um relacionamento saudável. A gente vai falar sobre isso. E quem já teve aula comigo sabe que a aula vai ser explicando o significado das palavras, o que significa a palavra relacionamento, o que significa ser um relacionamento saudável, qual é o significado de um casamento, o que significa morar junto, o que significa separar, divorciar. Pois é, a gente vai entender bastante sobre significados hoje. Boa noite. Então, vocês já podem mandar essa live aqui para os colegas de vocês. Essa live aqui é para todo mundo, tá bom? Todo mundo, porque hoje a gente vai falar sobre o que é um relacionamento saudável. Ó, pessoal, seguinte, vamos começar do começo aqui. Pediram para eu falar sobre relacionamento, pediram para eu falar de traição, pediram para eu falar um monte de coisa. Mas eu acho legal a gente entender o que significa, né? A gente fala tanto, eu quero um relacionamento saudável. Se a gente não souber o que é, fica meio difícil ter. Concordo? Então, olha só. A palavra relacionamento vem de relação. Se você quiser anotar, inclusive, eu acho muito legal, tá? Relacionamento vem de relação. E relação é uma palavra que vem do latim, porque a nossa língua, né, vem do latim, que significa ligação, significa relação e referência entre duas partes. Então, para eu ter um relacionamento, eu preciso ter uma pessoa comigo, não é? Para começar, vamos lá. Só que quando a gente entende o significado da palavra relacionamento, que é relação entre duas partes, a gente já entende que para um relacionamento ser saudável ou ser doente, eu preciso de 2 pessoas. Pode parecer bobinho isso que eu tô falando, mas é muito importante, porque quando eu falo a gente, né, que eu tô falando muito com terapeutas, mas quando eu atendo pessoas que têm problemas de relacionamento, 99% das vezes elas vêm falando sobre o relacionamento delas como se o problema da relação fosse a outra pessoa. Mas se relacionamento significa relação, e é relação entre 2 partes, então se você tem um relacionamento saudável ou um relacionamento coisado, isso só está coisado ou está saudável por causa das 2 partes. Para ter problema precisa de 2. Para estar bom precisa de 2. Para estar horrível precisa de 2. Para ser tóxico precisa de 2. Precisa de 2 pessoas. Isso significa que quando a gente vai para uma terapia olhar para a nossa relação, é muito mais importante, mais útil a gente olhar para a nossa parte. Qual que é a minha parte que está colaborando para essa relação ser cagada, ser problemática, ser doente. E a maioria das pessoas não pensa assim. Quando você pensa em problema de relacionamento, se alguém aqui tiver com problema de relacionamento, pode ver que a maioria das vezes você pensa como se o problema fosse por causa da outra pessoa. Porque a outra pessoa é assim, assado, sei lá o quê. Não é assim? Pois bem. Então tá, então se a gente entendeu que para o relacionamento ter problema precisa de 2, então você participa do problema, você participa da doença, você participa da parte boa. Você é o 50%. Não dá para culpar só a outra pessoa, não. Porque uma pessoa sã não fica com uma pessoa doente. Relacionamento é assim, o coisado atrai a coisada, a pessoa madura atrai outra pessoa madura. Não tem como uma pessoa toda cagada, toda zoada, se sentir atraída por alguém que está inteiro emocionalmente. Isso não acontece. Certo? E agora, o que é uma relação saudável? Quando a gente fala de relação saudável, o que passa pela nossa cabeça? Companheirismo. Maduro. Harmônico. Que são palavras muito bonitas, muito legais. Só que o que eu vou explicar aqui para vocês é o que acontece na segunda-feira de manhã. É o que acontece todos os dias, no cotidiano, na prática. Então, um relacionamento saudável não significa que não vai ter problemas. Porque vamos supor, se você é uma pessoa saudável, isso não significa que você nunca vai ficar gripado. Então, uma relação saudável não significa que não exista conflitos. Então, vamos lá. A grande questão não é ter conflito na relação, porque todo mundo vai ter conflito na relação. É como essas pessoas resolvem esses conflitos. Como que elas passam por esses conflitos, como que elas conversam quando tem conflito.
E aí aqui a gente começa a falar dos comportamentos, tá? Olha só. Vamos falar tudo sobre o que não é uma relação adulta. Você fala, olha, Érica, eu tenho um relacionamento. Relacionamento qualquer pessoa pode ter. Gente, tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Tem aplicativo, você sai da rua, tem pessoas, você pode conhecer pessoas em qualquer lugar. Gente é o que não falta. Então, relação qualquer um pode ter. Agora, um relacionamento saudável, só uma pessoa adulta consegue ter. E é sobre isso que a gente vai aprofundar hoje. O que é esse tal desse relacionamento saudável e por que só um adulto consegue ter isso. A maioria de nós, quando entra numa relação, não entra com o nosso adulto, a gente entra com a nossa criança, toda coisadinha, toda carente, toda cheia de buraco emocional. E aí os problemas começam a acontecer. Se você acha que um relacionamento saudável é aquele que as duas pessoas pensam igual, você não precisa pensar igual a outra pessoa. Se você acha que é nunca decepcionar, isso também não vai acontecer. Ah, Érica, relacionamento saudável é aquele que nunca tem briga. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Uma vez um colega meu falou assim, nossa, eu tenho muito medo de namorar uma pessoa e ir morar com ela, porque eu tenho medo de brigar. Fala, nossa, mas esse é o medo que você pode ter com certeza, porque a partir do momento que você começa a conviver com alguém, é lógico que você vai se desentender. Se a gente se desentende com os nossos irmãos que foram criados do mesmo jeito que a gente, têm o mesmo sangue que a gente, imagina uma pessoa de uma outra família, outra cultura. Então, uma relação saudável não significa necessariamente que vocês não briguem, que vocês não tenham conflito, vocês não precisam concordar com tudo, vocês não precisam pensar igual. Não é nunca decepcionar a pessoa. Mas também a gente confunde muito com a outra pessoa vai me fazer feliz. Vocês podem ver. Quando você fala que você tá com um problema de relacionamento, é porque você não tá feliz, né? Você não tá feliz. E aí, se alguém perguntar assim, mas o que tá acontecendo? Você vai começar a falar um monte de coisas que a outra pessoa tá fazendo ou deixando de fazer, e isso deixa você infeliz. Não é mais ou menos assim? E a maioria das pessoas também acha que, além de ter que fazer feliz, você precisa que a outra pessoa pense como você pensa e seja como você é para que essa relação dê certo. E você vê tanto um contra o outro, quanto o outro tentando fazer com que o outro seja diferente. Nossa, ele podia ser mais assim, ela podia ser mais assado. Por que você não faz assim? Por que você não faz do outro jeito? Você vê que as duas pessoas sempre ficam tentando fazer com que o outro seja o mais parecido possível com você. Isso não é uma relação saudável. Vamos lá. Relacionamento saudável exige coisas que só um adulto dá conta. E o que um adulto dá conta? Adulto dá conta de ouvir não. Porque criança que não aguenta ouvir não. Então, se você se relaciona com uma pessoa muito difícil, você fala, nossa, meu marido, minha esposa não pode ouvir não. Experimenta contrariar essa pessoa para você ver. Essa pessoa está na criança. Porque adulto consegue escutar não. Um adulto consegue se frustrar. Quem não lida bem com frustração, quem tem baixa tolerância à frustração é a criança. Já viram aquelas pessoas que no primeiro desentendimento já quer ir embora? Ah, também não quero mais. Ou quando você está numa discussão e você escuta alguma coisa que você não quer, aí um já vira as costas e sai andando. Já viram essa cena? Tem gente que mal começa a discutir, já começa a gritar, não deixa o outro falar. Isso aqui é uma baixa tolerância à frustração. Então você não consegue escutar nada que te desagrada. A pessoa não pode contrariar. Ela não pode falar um A, que ou você vira as costas e sai andando, ou você ergue a voz, ou você quer encerrar o assunto. Adulto também consegue pedir desculpas e reconhecer quando está errado. Reconhece quando errou. Quantas pessoas, né, conseguem fazer isso, voltar atrás e falar, olha, não deveria ter feito isso, sinto muito, me desculpe. E principalmente, parar de querer que a outra pessoa seja diferente. Esse é um dos maiores desafios do relacionamento adulto. É você parar, desistir totalmente de querer que a pessoa que você tá seja diferente. Isso é muito difícil, viu? Isso é muito difícil de fazer.
Então, tudo isso que acontece nas relações, quando a gente para olhar, boa parte delas são relações infantis. Inclusive, esse mercado de relacionamentos, né, terapeutas de casais, produtos que trabalham relacionamento, são um dos que mais crescem no mercado do autoconhecimento, sabia? Se você faz imersão para casais, para pessoas que estão solteiras, para pessoas que acabaram de se divorciar, para pessoas que vão se casar, para pessoas que estão namorando, para pessoas que estão procurando alguém, para pessoas que já estão no quarto casamento. Quando a gente fala sobre esses assuntos, tem muita adesão, porque é uma dor muito forte. O relacionamento afetivo é um dos lugares que mais mostra as nossas feridas da infância. Todo mundo aqui que já teve um relacionamento já deve ter percebido isso. É onde mais aparece ferida infantil. E é muito legal quando você percebe que se você olha para trás e fala assim, nossa, eu já me relacionei com cada estrupício. Lembra que relação significa a relação entre duas pessoas. E para a relação ser ruim, você participou dela. Então você também é um estrupício aos olhos da outra pessoa. Isso aqui é muito importante a gente perceber. E para que serve um relacionamento? Biologicamente é para formar família, ter filhos, passar o gene adiante. Em termos de espécie, nós somos mamíferos, a gente vive em sociedade, e em bando a gente percebe que a gente sobrevive, mais chances de sobrevivência. Mas em termos de pessoa, em termos de evolução pessoal, relacionamento tem a função de crescimento pessoal. Porque você só percebe o quanto você é chato, insuportável, carente, mimado, egoísta, teimoso, difícil de lidar, o quanto você tem medo, o quanto você tem expectativa, o quanto você tem trauma, o quanto você tem crença, o quanto você tem essas questões dentro de um relacionamento afetivo. Você não consegue perceber isso em outras relações. Nenhuma relação humana é capaz de mostrar isso pra gente, do jeito que um relacionamento afetivo faz. Você pode ter amigos assim, ó, de anos. Nossa, sou amigo dele desde que a gente era pequenininho. Nenhuma relação humana vai ser tão forte para trazer à tona essas nossas questões. Então esse é um bom momento para você se perceber. O quanto que a tua criança está necessitada aí de uns negócios. Faz sentido? Então, eu até tomei umas notas aqui para eu não me perder, para a gente falar sobre alguns conceitos de relacionamento, porque, por exemplo, quando você conhece alguém, qual que é o próximo passo? Né? Tem aquela frase que diz assim, todo namoro foi feito para acabar. Por quê? Porque ou você casa com ela, ou você vai formar família com ela, ou essa relação acaba. E o que significa isso, né? O que significa casar com a outra pessoa? Casar no papel, casar na igreja, juntar as tralhas, união estável. E no ping-pong, né, quem é meu aluno do ping-pong, percebe que eu falo muito isso. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Casar é casar. Morar junto é morar junto. Namorar é namorar. E união estável é união estável. Vamos lá. Quando a gente fala sobre casamento, tem muita gente que acha que casamento é uma garantia. Casamento vai dar segurança. Tanto que o sonho de muitas mulheres é casar. Mas quando a gente para pesquisar o que casamento significa para cada um, para muitas mulheres, casamento significa principalmente segurança. Só que se casamento fosse segurança, todo mundo que casa estaria seguro. Por que mais da metade dos casais se separam depois de 1 ano? Essa estatística é muito alta, vocês não acham? E aí, o que vocês acham disso? O que significa casamento para vocês? O que significa casamento para vocês? Ó, palavra casamento. Casamento vem de casar. Casar vem de constituir casa. Ter uma casa, estabelecer casa. E essa casa, simbólica ou figurativa, né? Figurativa ou simbólica. Então, quem casa, quer casa.
Tem essa expressão. Então, quando você casa com alguém, você está falando o quê? Eu quero estabelecer um lar com você. Eu quero ter uma família com você. Então, o casamento não é a festa, casamento não é o anel, não é a aliança e não é o papel. Casamento é uma decisão de formar família com aquela pessoa. E aí é muito doido o significado que a gente dá para as coisas. Uma vez eu estava na academia e tem alguns exercícios que se você ficar de aliança, machuca, né? Tipo barra, assim, se você ficar na barra com a aliança, risca, machuca. Então eu vi muitas pessoas tirando a aliança para fazer exercício. Aí tinha uma prateleira com várias alianças, assim. De repente eu escutei uma pessoa falando, meu Deus, eu quase esqueci minha aliança, meu Deus do céu, nossa, deixa eu colocar aqui. Aí outro falou, nossa, se teu marido te ver sem aliança, o negócio vai ficar feio, hein? Aí eu parei para pensar, falei, caramba, a gente colocou tanto significado, né, nisso daqui, não é? Já viram aqueles casais que se o homem sair de casa ou a mulher sem aliança dá briga? Por que você estava sem aliança? Posso saber, Carlos Daniel? Hã? Esqueceu que é casado? E a gente começa a dar significado para umas coisas que não significam nada. Isso aqui, friamente falando, é só um objeto metálico. É só isso. E aí, às vezes, as pessoas acham que isso daqui é símbolo de compromisso, mas não é. Não é. Porque se fosse todo mundo que tem uma aliança num dedo, teria um compromisso. Então, quando a gente fala de relacionamento, é legal a gente começar a fazer uma revisão de todas as nossas crenças, do que significa. Ah, Érica, eu quero tanto casar, mas por que você quer casar? O que significa casamento para você? Você faz questão da festa? Ah, eu faço questão da festa, mas por que você faz questão da festa? O que a festa significa para você? Você faz questão de um anel gigante ou para vocês tanto faz? Ou tem que ter o anel? E um não pode ficar sem o anel, o outro também não pode? Se esquecer na academia da briga em casa? E se um não quiser mais usar? Ó, não quero mais usar, porque eu não gosto de coisa apertando meu dedo. Vai dar briga em casa também? E aí a gente vai percebendo que o significado que a gente dá para as coisas vem de crenças que às vezes a gente nem sabe de onde vem. Da mesma forma, ah, não, eu quero casar no cartório, a gente tem que ir lá e assinar um papel. Só que assinar um papel, a única coisa que vai acontecer se você for lá no cartório e assinar, você tem ali direitos legais. É isso. Que aí quando você se separar, você já tem todo o regime ali de separação de bens. E é isso. Eu dei essa volta para basicamente a gente perceber que nada garante nada. Nada garante nada. A pessoa pode casar, fazer todo o protocolo. Ela pode namorar certinho, do jeito que a sociedade manda. Aí depois ela vai lá e faz um noivado, porque é a próxima etapa. Aí depois ela vai lá e faz o enxoval, depois ela faz o casamento, aí ela vai no civil, aí tem a festa, aí tem o fotógrafo, aí tem a lua de mel, aí vai para casa, aí abre os presentes. Ela pode fazer tudo conforme a sociedade manda. Isso garante um relacionamento saudável? Não garante, né? O que garante uma relação saudável? Se tiverem dois adultos. É isso que garante. Então, primeiro de tudo, vamos falar de coisas do dia a dia. Todo casal aqui tem assuntos difíceis que precisa conversar. Não precisa? É. Vira e mexe aparecem assuntos difíceis que a gente tem que conversar. E aí, como que você se comporta quando vocês precisam falar sobre isso e como que a outra pessoa se comporta? Fica na defensiva? Fica um culpando o outro? Não, mas eu? Mas e você que em 1980 falou aquilo pra mim? Ah, então quer dizer que você pode, né? Quando é comigo, mas você pode. Aí começa, troca de farpas, indireta, sarcasmo, ironia. Então, no dia a dia, a primeira coisa que você precisa fazer é um checklist assim na tua relação, vai. Quando vocês têm assuntos difíceis para tratar. Você não precisa gostar, tá? Porque ninguém gosta de falar de assuntos difíceis. Mas como que vocês lidam com isso? Vocês conversam sobre isso, vocês resolvem, ou ninguém toca no assunto, não se fala sobre isso.
Ah, esse é um assunto delicado, sabe, Érica? A gente não consegue falar sobre isso. Então, conversar sobre assuntos difíceis. 2, tem lugar para discordar? Tem lugar para falar não? Ou eu não posso falar não para você porque senão você vai ter um ciricutico? Sabe quando aquela relação que você fica andando em ovos? Não, você não posso falar assim. Ah, eu não posso falar que eu não quero almoçar com a tua família porque senão você vai ficar chateada. Eu não posso falar que eu não quero mais usar aliança, senão você vai começar a chorar. Eu não posso mais falar que eu não quero ir no casamento da tua prima porque eu acho ela uma chata. Não, eu não posso mais falar essas coisas. Então, uma relação que você não pode falar não, quando você quer falar não, também não é uma relação adulta. Terceiro ponto. Ah, a gente brigou, a gente teve um problema, a gente se desentendeu, foi péssimo. Como que é a reconciliação? Esse negócio de pedir desculpas no relacionamento normalmente acontece, mas para acabar com o climão. Tipo, vamos acabar com isso logo. Ai, desculpa, tá? Ai, tá bom, desculpa. Mas na verdade ninguém tá sabendo exatamente pelo que tá pedindo desculpas. Porque se for para brigar sempre pelas mesmas coisas, é porque essas coisas nunca se resolvem, não é? Então tá, brigamos, tivemos um conflitão. Quando vocês forem conversar, não é quem errou mais, quem errou menos. Não, amor, você estava certa. Ah, tem um comentário importante aqui. Se você sempre tá certo, é porque alguma coisa tá muito errada na relação. Tem até meme disso na internet. De fazendo essas piadinhas que a mulher tá sempre certa. Vocês já viram? Que daí tem um até que é assim. Que a última palavra sempre é da mulher. A mulher sempre tá certa. E se o homem for falar a última palavra é sim, senhora. Já viram essas piadas que tem? E aí o pessoal começa a fazer piada com isso, vira um senso comum. Ah, minha mulher tá sempre certa. Nossa, a mulher tá sempre certa. Só que se a mulher tá sempre certa, alguma coisa tá muito errada nessa relação. Porque uma dinâmica muito comum, se a mulher tá sempre certa, ela é a mãe da relação. Porque esse é o papel da mãe, não é? A mãe, quando ela tem um filho pequeno, quem que dita as regras? Quem que sabe o que vai acontecer? A pessoa que fala assim, eu não te avisei, eu não falei pra você que isso ia acontecer, isso é o papel de mãe. Então, numa relação, numa discussão, quando vocês vão conversar e a outra pessoa toda hora fala, oh, amor, desculpa, você estava certa, mais uma vez você estava certa, me desculpa, eu não deveria ter feito isso. Se sempre um tá certo e o outro tá sempre errado, tá muito errado. E quando a gente fala sobre certo e errado, a gente tem que entender qual é a crença que tá por trás disso. Porque errado para quem? Errado por quê? Eu acho errado, mas se a outra pessoa não acha, qual o sentido de eu estar certa então? Quarto ponto importante. Você não deixa de ser você na relação. Isso é uma coisa que é difícil a gente perceber, ainda mais quem namora a vida inteira. Sabe aquelas pessoas que desde os 14 aninhos já namora e nunca mais fica solteiro? Ela não sabe quem é ela. Ela não teve esse período para se conhecer sozinha. Então ela só se conhece namorando alguém. Ela não sabe o que ela é sozinha. E é muito difícil saber se eu tô falando não porque realmente eu acho que é não, ou eu tô falando não porque eu quero concordar com você pra gente não brigar, pra você não me largar. Então, como que eu consigo me relacionar com essa pessoa sem ela precisar de deixar de ser quem ela é e sem eu precisar deixar de ser quem eu sou? É difícil isso, viu, pessoal? Porque no dia a dia o negócio vai ficando tão junto, tão emaranhado. Não fala que o casal vai ficando parecido? Vai tendo os mesmos hábitos, os mesmos gostos. E daqui a pouco você não sabe mais se você tá indo viajar porque você gosta ou se é porque ele gosta e você vai junto para agradar ele, mas no fundo você não queria ir. É esse tipo de coisa que parece ridículo, que depois lá na frente dá um monte de problema. Dá ressentimento. Quando a gente sai ressentido de uma relação,
é porque a gente sabe que a gente pisou muito em cima da gente para agradar a outra pessoa, para não terminar a relação, e a gente sai com a sensação de tipo assim, eu não acredito que eu pisei em cima por todo esse tempo e não valeu a pena. Por isso que a gente ressente fim de relacionamento. Então isso é muito importante. E o que é, na prática, você continuar sendo você? Você ter os seus amigos, você ter os seus hobbies, os seus interesses, o seu espaço, as suas coisas. Você conseguir ficar sozinho. Tem casal que você não sabe mais o que é um sem o outro. Se vem um, vem o outro, sempre. Você nunca vai ver um sozinho, mas nem na padaria eles vão sozinhos. Sempre vai junto. Um vai na padaria, outro vai também. Um vai pra festa, outro vai também. Você até começa já a falar o nome junto. Por exemplo, sabe o João e a Ana? O João e a Ana. Não é... Você nunca mais fala João e você nunca mais fala Ana. Você fala, sabe o João e a Ana? O João e a Ana. Por de tanto que anda junto. Só faz tudo junto, tudo junto, tudo junto. Aí o meu amigo é o teu amigo, é o nosso amigo. Ninguém... Vocês não têm mais amigos separados. Todos os amigos são amigos do casal. Eu escolhi me conhecer e faz 5 anos que estou sozinha, algo que jamais pensei em acontecer. Pois é, tem coisas que a gente só conhece da gente quando a gente está num relacionamento, e tem coisas que a gente só conhece da gente quando a gente está sozinho. Então, ó, casal que é par de vaso aqui, ó, que onde um vai, outro tá também, acaba gerando, invariavelmente, gente, dependência emocional. Eu já vi casais que você fala assim, amor, queria tanto ir no cinema. Eu não tô afim. Então não vou. Vai, amor, vai. Não, se você não for, não vou. Isso é péssimo. E de novo, parece ridículo. Mas você vai juntando isso com vários outros comportamentos, daqui a pouco você não sabe mais. E aí o cara termina, ou você termina, e você sai dessa relação totalmente ressentida. Aí você vai culpar outra pessoa depois. Quinto ponto importante aqui. Então vamos recapitular? O primeiro era: vai ter conflito? Vai ter conflito. Vai ter assunto difícil? Vai ter assunto difícil. Mas como que a gente lida com os assuntos difíceis? A gente consegue sentar e conversar sem culpar, sem ironizar, sem usar sarcasmo, sem cruzar bracinhos, sem fazer bico e sem sair andando? Sem levantar a voz? A gente consegue fazer isso? Eu consigo respeitar a tua vez de falar? Você consegue respeitar a minha vez de falar? Ponto número 2. Tem espaço para a gente falar não? Para eu discordar de você e tá tudo bem? A gente não precisa concordar em tudo? Número 3. A gente brigou, se desentendeu. Putz, pisamos na bola. Quando a gente vai se reconciliar? Me desculpa, a culpa foi minha, você tá sempre certo. Não tem negócio de certo e errado. É o que a gente fez junto para ficar cagado desse jeito e agora o que a gente vai fazer para consertar. Quarto ponto, você conseguir continuar sendo você. Então, se você é o par de vaso, onde um vai, outro tá. Não consegue fazer nada separado. Não tem amigo separado, não tem vida separada. É você e outra pessoa e não sabe mais o que é isso. Você não sabe mais quem é você. Também vai ficar cagado. Exatamente, ó. A gente até perde a capacidade de resolver as coisas sem a opinião do outro. Como lidar com isso quando não é no casamento, mas no relacionamento com a mãe? Eu sempre tenho que abrir mão de ações, gostos e atitudes para que ela não fique brava. É o mesmo princípio. Relações humanas seguem sempre o mesmo princípio. Se você está casada, ou se é a tua mãe, ou se é a tua irmã, ou se é uma amiga sua, não importa, que não consegue escutar não, que tudo é do jeito dela, e você tem que agradar, essa pessoa é uma adulta ou é uma criança? É uma criança. E a pessoa que se relaciona com uma criança tem uma relação parental com ela. Então, tanto faz se é a tua mãe, se é a tua vizinha, se é teu marido, se é a tua irmã. Toda relação que eu olho para outra pessoa e eu não posso falar nada, senão ela vai ficar brava. Eu tenho que concordar com tudo. É porque, no fundo, eu quero agradar ela. E é muito fácil ler essa narrativa e falar assim, nossa, sua mãe é difícil, né? Nossa, seu marido é difícil, né? Só que a pessoa que se relaciona com a pessoa difícil é tão difícil quanto.
ela só faz de um jeito diferente. Porque se eu me relaciono com uma pessoa assim, é porque eu quero agradar ela. Então eu também não sou genuína. Entendeu? Porque no fundo você não quer falar isso pra tua mãe, mas você fala. A culpa é de quem? É sua. Porque ela não vai mudar. Você não pode contar com a mudança dela. A pior droga do relacionamento, gente, relacionamento qualquer, é você contar com a mudança da outra pessoa. A gente vai se frustrar sim ou com certeza. A gente não pode contar com a mudança da outra pessoa. Você tem que mudar como se fosse impossível a outra pessoa ser diferente. E sempre pensa, a pessoa é daquele jeito, mas por que que eu, se não concordo com aquilo, tô fazendo isso? Então, o quarto ponto, você continua sendo você, tá? Quinto ponto do relacionamento, e esse aqui é muito desafiador para relacionamentos longos. Porque no relacionamento novinho, tudo é novidade, não é? Ah, daquele frio na barriga, e é legal porque eu vou ver a pessoa, você se arruma, isso e aquilo. Aí vocês vão morar junto, vai ter o quê? Vai ter a rotina. Vai ter a rotina, aí vão ter os problemas da rotina, aí você vai ver a pessoa doente, você vai ver a pessoa cansada, você vai ver a pessoa de mau humor, você vai ver ela descabelada, você vai ver tudo da pessoa. E aí a gente acostuma com padrões, o cérebro é desse jeito, né? Para economizar energia, ele aprende um padrão e automatiza esse padrão para que não seja, para que não gaste energia. E aí casais antigos, sabe, casais que estão juntos já há muito tempo, para eles se manterem ali, precisa ter curiosidade pela outra pessoa. Como assim curiosidade? A curiosidade, ela consegue se manter quando você para de presumir. Então não é que vocês têm que inventar uma novidade todo mês para se manterem. Ai, nossa, para manter o frescor. É parar de presumir, parar de achar, parar de julgar, parar de adivinhar. Sabe as pessoas quando olham para você e falam assim: "Ah, a Erika não tá bem hoje". Como é que você sabe? Ah, porque quando ela senta no sofá, pega o controle e fica assistindo TV e fica com aquela cara, é porque ela não tá bem. Então, o que eu já estou fazendo? Eu estou vendo um padrão e eu já presumi. Então, quando eu vejo essa cena, na minha cabeça, eu já sei que a Erika não está bem. Isso aqui é muito perigoso para todas as relações, na verdade. Porque pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que 90% das vezes sim, mas pode ser que uma vez não. E aí, quando eu começo a presumir e achar, eu perco o interesse pela outra pessoa. Eu paro de perguntar. Eu paro de querer saber. Então, para manter curiosidade pelas pessoas, a gente tem que parar de presumir. Outro ponto importante: a capacidade de ser vulnerável. Ah, essa frase é tão linda, né? Só que o que é ser vulnerável? Isso aqui, principalmente, é ter um tabu muito grande com relação aos homens, tá? Homem não chora, homem não fala de sentimentos, homem não pode demonstrar fraqueza, homem, um monte de coisa. Normalmente quem fala mais são as mulheres. Normalmente são as mulheres que chamam para conversar, é a mulher que fala que ela não gosta disso, que ela não gosta daquilo, e o homem normalmente ele é mais fechado. Isso não é um padrão, mas normalmente é assim. O que é essa vulnerabilidade? Para eu ser muito vulnerável, é diferente de fragilidade. Quando eu tô frágil, significa que eu tô na posição da criança, a criança que é frágil. Então eu preciso da sua ajuda. Se você não me ajudar, eu não consigo sair daqui. Isso é uma posição de fragilidade. Vulnerabilidade é diferente. Vulnerabilidade é eu não tenho medo de mostrar aqui dentro. E precisa de muita humildade para isso. Pessoas vulneráveis, que é diferente de pessoas frágeis, tá? Pessoas vulneráveis, elas não têm medo de falar como elas se sentem. Precisa de muita humildade para isso. E quando você é casado com uma ostra? É porque a ostra satisfaz uma necessidade sua. Porque alguém te obrigou a casar com a ostra? Alguém te ameaçou para casar com essa ostra? Alguém falou assim, ó, se você não ficar casado com a ostra, eu mato você e a tua família.
Ou você tá com a ostra porque você quer? Até onde eu sei, pelo menos no regime brasileiro, as pessoas se casam porque elas querem, tá? A gente não tá em nenhuma cultura aqui que tem casamento arranjado, não é? Então, se você tá casado com um traste, com uma ostra, com uma chata, com qualquer coisa, você tá com essa pessoa porque você quer. Aí, não coloquem as desculpas racionais. Ah, não, mas eu não separo por causa dos filhos, eu não separo porque eu não tenho grana, eu não separo porque a nossa família já. Isso aí são desculpas para você se manter desse jeito. Então, o que que em mim se conecta com essa pessoa? O que que tem de familiar que eu sinto com essa pessoa? Porque, gente, não tem cagado com saudável. É cagado com cagado e, digo mais, no mesmo nível de cagado, tá? Não dá pra falar assim, ai, gente, olha, vou confessar. Eu tenho os meus problemas, mas eu me trato pelo menos. O meu marido, gente, ele, olha, ele é muito, sabe? Ele não se abre, ele nem sabe das coisas. Ah, gente, ele ainda tá engatinhando, sabe? Mas eu não. Pelo menos eu me trato. Não adiantou nada se tratar, então. Você tá falando assim ainda. Porque é a mesma, entendeu? É o mesmo nível. Se você olha pra pessoa que tá ao teu lado, você fala assim, vixe. Você pode ter certeza que você é vixe na mesma intensidade também. A não ser que você tenha vindo pra Terra para fazer boas ações. Você veio aqui para salvar almas. Você tá com essa pessoa por caridade, alguma coisa assim? Ah lá, eu sou o pé de cabra tentando abrir. Vai se ferrar, você vai se ferrar. Que quem mandou se abrir? Quem disse que é para você abrir? Quem disse que é para você fazer isso? Entenderam? Vulnerabilidade? Vulnerabilidade não é ficar frágil, não é se vitimizar, não é se deixar numa posição de coitada, tá? É ter humildade para falar das cacas que você tem. Ostra, pelo que eu entendi, pessoa, eu tô subentendendo aqui, tá? É uma pessoa fechada, é isso? Uma pessoa fechada, que não fala, que não se abre. Tô indo pela lógica associativa aqui, tá? Vamos lá. Admiração. Nossa, gente, esse ponto é importante. Esse ponto é muito importante. Vocês que estão em relacionamento já um pouco mais longo, a galera que já é casado aqui, vocês podem colaborar comigo aqui dizendo se faz ou não sentido. Quando acaba a admiração, fica muito difícil se relacionar com a pessoa. Quando acaba a admiração, acontece uma coisa assim, ó. Para eu admirar uma pessoa, não significa que eu acho que ela é maior ou melhor do que eu. Não. A admiração é eu te vejo do mesmo tamanho que eu. Você não é mais, não é menos. A admiração é daqui. Porque a gente confunde, a gente acha que admirar é alguém que está acima, mas não é. E quando você não admira a pessoa, acontece essa situação. Você começa a olhar para a pessoa como se ela fosse um pouco menos que você. E isso é muito ruim. Porque quando quebra a admiração, sobra o quê? Convivência. É o que sobra. Muitas relações, elas permanecem por convivência e conveniência. Não tem nem por que estar na relação se não admirar. Não estou gritando. Meu ex-namorado perdeu a admiração por mim em 2 anos de namoro e não teve jeito. Como ter mais paciência nos relacionamentos? Na minha comunicação eu vejo que é difícil. Estamos construindo esse pensamento. Esse ponto é muito importante. Quando eu perdi a admiração do meu ex, eu não tinha mais motivos para ficar. Exato. E a admiração tem que ser mútua.
A admiração, gente, é aquela coisa de você olhar para a pessoa e falar: nossa, que legal que ela conquistou aquilo. Nossa, que legal que ela é assim. Nossa, eu admiro tanto aquilo que você consegue fazer que eu não consigo. É você admirar a pessoa mesmo. Outro ponto importante. Casal, gente, muda, né? Muda. É uma constante renovação ali, ó. A cada mês, a cada semana, às vezes. A cada ano já não são as mesmas pessoas. Tomara que não sejam as mesmas pessoas, né? Tomara. Se você olha pro teu marido e fala assim: ai, gente, ó, não mudou nada. Péssimo pra ele. Se a pessoa te olha e fala: nossa, você não mudou nada, você é a mesma pessoa. Péssimo. Que é bom que a gente mude. E conforme a gente vai mudando e um permite com que o outro mude, existe essa liberdade de você mudar de opinião. Isso é libertador numa relação. Você pode mudar de opinião. Ai, mas você sempre falou pra mim que você não gosta de frio. Como assim agora você gosta? Porque as pessoas mudam. Ah, mas você sempre disse que você queria casar. O que aconteceu? As pessoas mudam. Então, liberdade para mudar de ideia, liberdade para mudar de opinião. Ah, mas você sempre foi assim. Ué, mas se sempre foi assim, não significa que assim sempre vai ser. Você também é diferente. E aí a gente entra numa coisa, gente, que só adulto dá conta mesmo. Porque relacionamento não garante nada. Você foi lá no cartório e assinou um contrato com a pessoa de questões legais. Aquilo ali garante, entre aspas, que ela não vai te roubar, que nenhum dos dois vai sair prejudicado financeiramente e materialmente dessa relação. Vocês assinaram. Isso significa que não vai acontecer? Não. Vocês foram na igreja, foram lá trocar aliança, tiraram foto, chamaram a família, foram fazer lua de mel. Aí lá vocês prometeram fidelidade, compromisso, na saúde e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Vocês disseram. Significa que vai acontecer? Não significa, porque as pessoas mudam. Carlos Daniel, mas você disse que você nunca ia me trair. Mas Carlos Daniel mudou de ideia. Assim como você também muda. E isso dá uma sensação muito grande de insegurança. E mesmo que nada disso aconteça, a pessoa que está ao teu lado pode morrer. Pode morrer amanhã. Você pode morrer. Tanta coisa pode acontecer. Vocês podem ficar doentes. Um pode morrer. Um pode mudar de ideia. Sei lá, pode mudar de orientação sexual, não sei. Pode querer dar uma reviravolta na vida. Pode mudar de religião, de partido político. Tanto você quanto outra pessoa. Então, relacionamento é viver uma incerteza sempre. Promessas de amor, juras de amor, não é a certeza. E só dá conta de assumir uma relação, mesmo com tantas incertezas, com tantos e se ele morrer, e se ele me trair, e se ele for embora, e se ele mudar de ideia, e se ele não gostar da minha família, e se ele não quiser mais ter filhos, mas e se depois ele quiser ter filhos, e se. Só dá conta de conviver com todas essas incertezas quem está no adulto. Porque criança não dá conta dessas coisas, ela se desespera. E é a nossa criança que quer ter controle de tudo. Por isso que a gente faz de tudo para ter garantias de que essa pessoa não vai embora, não vai mudar, não vai descumprir a promessa que ela fez, e ela vai ser aquilo que eu achei que ela fosse até o fim da nossa vida. Por isso que começa a nascer o controle, o apego, você querer se adaptar para aquela pessoa não te largar, dependência emocional, um monte de coisas. Relacionamento, gente, é muito esse teste do quanto a tua criança dá conta de frustração, de lidar com coisas que, mas não era para ser assim, mas foi. Vocês imaginem quantas histórias a gente não escuta de casamentos que duraram menos que a cerimônia. Tem gente que não fica casado uma semana. Tem gente que desiste do casamento no dia do casamento.
E com o passar do tempo, o casal continua tendo os conflitos, mas o que é esperado? Que esses conflitos vão ficando cada vez menos intensos e se resolvam cada vez mais rápido. Então, um casal saudável não é necessariamente aquele que nunca briga, que nunca discute, porque, vamos lá, né, gente? Será que tá todo mundo sendo honesto com todo mundo ali? Mas se você olha para tua relação e fala, a gente ainda tem nossas coisas, mas é muito mais leve do que antigamente e a gente resolve bem mais rápido. Isso é um ótimo sinal. A maioria das pessoas casa com um potencial, uma fantasia, e não olha que a pessoa é de verdade. E vice-versa, né? Porque você também se vende como um potencial e uma fantasia para outra pessoa. A outra pessoa também tem um monte de expectativa em cima de você. E aí aquela cena da igreja. Na hora que você tá lá na igreja, ou no teu ritual lá de casamento, você olha pra pessoa, tá? Imagina que a pessoa tá na tua frente. Se a gente soubesse tudo aquilo que a gente tá casando, que atrás do teu noivo e da tua noiva tem teus sogros, tem os pais dos seus sogros, tem toda a família daquela pessoa. Quando a gente casa com a pessoa, a gente não casa só com ela, a gente casa com tudo. Com o lado bom, com o lado ruim, com os traumas, com as crenças, com as tendências, com os vícios, com os hábitos, com tudo. Com as doenças, vem tudo no pacote. E do teu lado também. E principalmente, o quanto esses casais falam sobre relacionamento. E falar sobre relacionamento, gente, não é ficar falando sobre os filhos, não é ficar falando se vocês vão mudar para um apartamento ou para uma casa. É de tempos em tempos perguntar, e aí, como que a gente tá? Como que tá isso daqui? Tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente? Em mim? Em você? Na gente? Depois do seu curso e me tratada, nem lembro mais de uma discussão. Nem preciso dizer que terapia resolve mesmo. E tem muitos que casam já está vendo os defeitos e acho que vai mudar a pessoa. A pior ilusão da nossa vida, Kelly, é achar que a gente pode mudar alguém. É a pior coisa. Porque quando a gente acha que pode mudar uma pessoa, se a gente parar para analisar direitinho essa intenção, ela é muito feia. Por quê? Porque se eu olho para você, Kelly, e falo assim, eu vou consertar a Kelly, gente. Aqui vai dar trabalho, mas eu vou consertar. Tem piadinha falando sobre isso, falando, comprei na planta. Se você fala que a pessoa tem defeito, que ela tem muito trabalho para ser feito, que você sabe de tudo e a pessoa não sabe de nada, o que você já está dizendo? Que ela é incompetente, que ela é defeituosa, que está faltando coisa nela, que ela é doente, que ela está errada e que você está certa. Então, todas as vezes quando a gente quer mudar alguém, pode ser qualquer pessoa, queria que fulano fosse diferente, você já tá achando que você tá certa e ela tá errada. Mas você tá certa no teu universo, né? Na tua cabecinha, mundo de Bob. A tua verdade não é verdade absoluta. E ali esconde uma pessoa muito arrogante. Você imagina alguém casando com você, olhando pra você e pensando assim: ai, gente, tem tanta coisa pra consertar, né? Olha só, tá na planta ainda. Ai, tem tanto que aprender, não é mesmo? Ainda bem que casou comigo, né? E principalmente uma das coisas mais difíceis quando a gente está falando com a outra pessoa sobre algum problema é não acusar. A gente tem que se policiar muito para isso. Vamos supor que alguma coisa te chateia. Aí você vai lá conversar com a outra pessoa. Vocês vão ver que é quase que automático falar. Mas é porque quando você... Não, mas é porque você disse. É porque você falou. Porque você... Quando a gente acusa outra pessoa, acontece uma coisa no nosso cérebro que é instintivo. Quando a gente se depara com uma situação que pode ser um ataque, então acusação é um ataque, culpar é um ataque. Quando a gente se sente atacado, naturalmente o nosso instinto é o quê? Ou você foge ou você luta. E o que é fugir? Ficar se justificando, justificando, justificando. Não, 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 não foi bem assim, não foi bem assim. Tem gente que literalmente foge mesmo, tá? Vira as costas e sai andando. Tem gente que muda de assunto.
Tem gente que começa a falar, não, mas é porque, sabe por quê? Não, mas é que deixa eu te explicar. Ou você foge, ou você luta. Lutar é o quê? Hã? Eu fiz isso? Mas e você, naquele dia na casa da sua mãe, quando você falou que não sei o que, naná? Pensa que eu esqueci? Eu não esqueci não, tá? Aí, a outra pessoa se sentiu atacada. O que ela vai fazer? Ou ela vai fugir, ou ela vai atacar. Então, é muito difícil, porque por mais que você seja terapeuta, por mais que você tenha autoconhecimento, o teu cérebro não deixa de funcionar igual das outras pessoas. Quando a gente se sente atacado, é quase que instintivo luta e fuga. E aí é muito complicado você falar assim, ai, aprendi na teoria, lindo, vou lá conversar com a pessoa. Eu já sei que eu não posso culpar, não posso ir, não, legal. Aí você fala, amor, queria te falar uma coisa, que eu fiquei meio chateada. Ai, mas toda hora você tá chateada, toda hora você fica assim, todo pronto. Aí você já se sentiu atacada, quer saber? Conversar direito porcaria nenhuma, que ignorante que você é. Aí já começa aquela briga. Por isso que eu falo assim, que o relacionamento afetivo é o lugar que mais aparece as nossas crianças. Aí vira duas crianças brigando uma com a outra, e na maioria das vezes, nessas brigas de casal, tudo aquilo que a gente fala de cabeça quente para outra pessoa, na verdade a gente queria estar falando para os nossos pais. Aí, em vez de ter só duas pessoas aqui, começa a ter mais duas desse lado e mais duas aqui. Então agora tem 4. Ih, teve um comentário que ficou lá para cima, eu não consigo baixar. Eu não consigo baixar, não consegui ler. Só consigo ver o da Ângela aqui, ó. É como virar para o cliente e falar: você tem dependência emocional. Você está perguntando ou você está afirmando? Você afirmou. É como falar ou é como falar? Tá? Então, como que fala, Érica? Você não fala quando você faz, quando você falou com não. É eu me sinto assim quando tal coisa acontece. E procura sempre colocar o nós. Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode achar uma solução para isso? Isso aqui exige treino, tá? É uma afirmação, mas é uma afirmação do quê? Quando a gente afirma isso para o nosso cliente é o quê? Começa a lavação de roupa suja. Tem uma amiga que faz isso na minha frente que eu fico com vergonha. Gente, não tem coisa mais desconfortável do que presenciar briga de casal. Não é? Então, Ângela, mas na terapia é diferente. Porque na terapia você está na frente de um profissional que está ali para te ajudar a analisar coisas que você não está vendo. Eu falo para o meu cliente, falo, olha, isso aqui que está acontecendo é um comportamento de dependência emocional. Ou aqui você se comporta como uma vítima. Nesse lugar você está sendo egoísta. Eu falo, ué, a pessoa me contratou para isso, não foi? Não para ser amiga dela. Então na terapia é um lugar diferente. Agora, eu falar isso pro meu marido, o marido falar para a esposa, você falar para uma amiga é diferente. Porque numa relação, se você fala isso pro outro, você já tá nesse lugar de eu sou a terapeuta dele, eu sou a mãe dele. Entendeu? Mas como terapeuta eu falo sim. Falo, a pessoa tem que saber. Você explica de uma maneira direta e assertiva. Que bom, obrigada. Eu passei pela dependência emocional e foi bem difícil ouvir do meu terapeuta, mas eu precisava saber e eu fui para tratar a dependência. Gente, terapia, se ela for gostosa, tem gente que fala assim: ai, gente, eu amo fazer terapia. Tá fazendo errado. Terapia não é para ser gostoso. Você vai fazer terapia para ver o que tá acontecendo com você que deixou tua vida do jeito que ela tá. Aí se for lá para escutar só coisa que você quer, aí você vai falar com uma amiga, você não vai falar com um terapeuta. E a pior coisa que acontece num processo terapêutico é quando você não vê seus pontos cegos. Então você está se vitimizando e você não está sabendo, você está manipulando e você não está sabendo, você está sendo egoísta e você não está sabendo, você está dependente emocional e você é a última a saber. Gente, se eu estou na dependência emocional, eu quero saber, mas é agora. Érica, na sua visão, por que parece que as pessoas não querem mais se relacionar ou se aprofundar nas relações?
Olha, a gente poderia ter várias explicações para isso, Léo. Mas, como eu falei, né, relacionamento é coisa de adulto. Então, se eu fosse responder pelo ponto de vista, né, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sob o ponto de vista emocional, é porque a gente está cada vez com mais dificuldade de adultecer. Adulto tem muita responsabilidade e relacionamento exige responsabilidade. Responsabilidade afetiva, responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você faz. Compromisso. E como hoje em dia, socialmente falando, não tem mais aquela obrigatoriedade de você casar e ter filhos, porque na época dos nossos bisavós, não era nenhuma opção para nossa bisavó não casar. Isso não podia nem passar pela cabeça dela, já estava certo. Que se ela atingisse determinada idade, se ela não conhecesse alguém, alguém ia arranjar alguém para ela, ia casar e ia ter que ter filho, não era assim? Então antes não tinha essa opção. Conforme o tempo foi passando, além de ter a opção, as pessoas também estão tendo cada vez mais dificuldade de adultecer. Sim, olhar para si dói muito, dói mesmo, viu? Cara, terapia boa é aquela que dói, mas dói lá no... Sabe? Que você fala, eu não sabia que eu estava sendo manipuladora a vida inteira. Eu achei que meu marido que era manipulador, mas eu também sou. Terapia boa é dessas, né? Ai, não consigo baixar os comentários. Se começa a passar, já some. Uma coisa que eu observo, poucas pessoas realmente têm poder pessoal e a busca de autoconhecimento para se melhorar como indivíduo. Pouquíssimas, mas pouquíssimas, tá? E assumir responsabilidades acima de tudo. Então, todos esses pontos que eu falei, né? Vamos recapitular lá. Então, saber resolver conflitos. Não significa que não vai ter, mas como que você vai resolver o conflito? 2, espaço para dizer não, espaço para discordar e continuar tudo bem. 3, quando a gente vai resolver isso daqui, não é culpar e ficar pedindo desculpa, é como que a gente vai resolver isso aqui. 4, manter individualidade, você continuar sendo você mesmo e parar de agradar outra pessoa só para ela não ir embora. 5, se manter curioso, parar de presumir, parar de julgar, parar de achar. 6, vulnerabilidade, que é diferente de fragilidade, não é ficar se vitimizando, não é se colocar como coitado. 7, admirar a pessoa, não se colocar nem acima nem abaixo dela. 8, liberdade para mudar de ideia e dar liberdade para outra pessoa também, para ela mudar de ideia. E viver uma grande incerteza. Porque se tem a coisa mais instável, gente, é ser humano. Ser humano é muito instável. Quantas vezes você mesmo não disse eu nunca e você foi lá e fez? O famoso cuspiu para cima e caiu na testa. Nem a gente mantém nossos próprios combinados com a gente mesmo, quem dirá outra pessoa. Depois, os conflitos vão ficando cada vez mais espaçados e quando acontece, resolve mais leve, mais rápido. E depois a capacidade de falar sobre a relação. Relação não é filho. Relação não é a casa. Não são os afazeres, não são as contas. É você e a outra pessoa. E quando a pessoa não tem paciência nem vontade de manter relacionamento, tudo bem, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a nada, gente, ninguém tem que nada. Tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Nada é 100% bom. Ficar solteiro tem prós e contras. Tá casado tem prós e contras. Nada é bom e ruim, ninguém tem que nada. Penso em separar, mas tenho medo de voltar para casa da minha mãe e me sentir mais sozinha ainda. Aí a pergunta é, mas por que você vai voltar para casa da tua mãe? Por que você não vai para a tua casa? Não é? Então, relacionamento adulto, maduro, é muito desafiador ter. É muito desafiador. E principalmente ficar de olho. Se você acha que a pessoa que você tá tem muito problema, você também tem muito problema. E aí o jeito mais eficaz de começar a resolver é você começar a olhar para os teus problemas, porque enquanto você ficar perdendo tempo olhando para a pessoa que está do teu lado, fala, nossa, como tem problema, nossa, que problemático, nossa, olha só, nossa, como ela é assim, mais ponto cego você vai tendo com relação a você mesmo, e tomara que apareça um terapeuta na tua vida que te diga com sem noção você está sendo, pra você não perder tempo. E você se perceber logo.
Porque, gente, vamos lá. Quando a gente fala assim, quais são as nossas crenças com relação a relacionamento? A gente tem um monte de regrinha. Lembra que eu falei no começo? Casado tem que usar aliança. Casado não pode chegar depois da meia-noite. Casado não pode sair sozinho. Mulher casada não pode. Olha quanta regra. Vocês acham mesmo que é a regra que vai fazer a pessoa se comportar de um jeito ou de outro? Vocês acham mesmo, gente, que é um pedaço de metal no dedo que vai fazer a pessoa ser fiel? Você acha mesmo que ela não ir numa festa sozinha vai mudar alguma coisa, se no fundo é o que ela quer? E quando a gente percebe que boa parte dos sofrimentos que a gente tem em relacionamento afetivo são por conta de apego e dependência emocional e controle, a coisa fica mais real. Quando você quer muito que a outra pessoa seja diferente, e aí a pessoa não muda. A pessoa não muda, não muda, e você sofre, 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 não consegue sair. O que que é isso? É apego, é dependência emocional. Porque todo mundo aqui nasceu sozinho e vai morrer sozinho, não vai? Ah, não consigo viver sem essa pessoa. Mas e antes? Antes você estava fazendo o quê? Você não estava vivendo antes dela? Então por isso que, gente, a nossa criança aparece demais, demais. E agora, quando vocês forem, discutir ou falar com a pessoa que você tá, o quanto ela te machucou, começa a perceber o quanto dessas coisas que você fala pro teu parceiro, pra tua parceira, não são coisas que na verdade você queria estar falando pro teu pai ou pra tua mãe. Você não me dá atenção, parece que eu não sou importante pra você, você não me escuta, eu me sinto invisível, você não liga pra mim, eu não sinto que você me ama, você não quer ficar comigo, parece que você me evita, você prefere seus amigos do que eu, Carlos Daniel. São coisas que a gente gostaria de estar falando para os nossos pais. E aí nada do que essa pessoa faça vai ser suficiente, nem você. A gente deveria ter aprendido essas coisas lá pelos nossos 14, 15 anos, quando a gente começou a ter nossos primeiros crushes, sabe? Para já ir um pouco mais preparado para as relações. Jesus, eu ainda não estou preparada para um relacionamento, preciso me livrar desse apego emocional. Mesmo solteira, eu senti dor só de ouvir falar que as pessoas podem fazer coisas sem mim. O bom é que você tem consciência disso. Eu concordo que você tem que se tratar para entrar num relacionamento, mas você nunca vai estar pronta. Ninguém aqui está pronto. Entenderam? Alguém tem pergunta sobre relacionamento, gente? Eu queria saber desse conteúdo quando eu tinha 15 anos, tá? E evitar muita coisa na minha vida, viu? E evitar muita coisa, mas muita coisa. Vixe, nossa, quantas vezes você não quer que a pessoa seja diferente, aí ela não muda, aí você sofre, aí você fala, cara, então sai. Aí você não consegue sair. Aí você acha que é amor, mas não é. É dependência, é apego. Aí tua criança tá lá, aí a criança do outro tá lá, e nisso o tempo passa, a gente fica velha, a ruga vem. E aí é tempo de vida que não vai voltar nunca mais. Não é? A gente deveria ter aula disso no ensino fundamental. O tempo que a gente passa do lado de uma pessoa nunca mais vai voltar. Nunca mais. Não tem como recuperar os últimos 10, 15, 5 anos. Não dá, gente. É muito valioso isso. E também a gente tem aquele medo, né? Ai, mas e se eu ficar solteira? Tá, mas solteira significa o quê? Quem disse que ficar solteira é bom ou ruim? Érica, na sua DR você faz ping-pong? Não, porque se eu fizer ping-pong na minha DR eu vou estar sendo terapeuta. Mas eu pergunto para a pessoa o que ela quer dizer com alguma coisa se eu não entender. Isso é comunicação. Comunicação assertiva tem que estar em todos os lugares. Então, se a pessoa me fala alguma coisa que eu não entendo, eu não vou ficar entrevistando ela. Eu vou falar, não entendi direito o que você me falou. Você pode me explicar? Não entendi, né? Vou assistir o Adultecendo de novo e de novo. Cara, Léo, o Adultecendo
é uma coisa que a gente deveria fazer periodicamente. Porque o nosso autoconhecimento, o autoconhecimento do Ocidente é muito diferente. O nosso autoconhecimento, ele é ocasional. Ele é assim, ó, numa live, lavando louça. Aí você lê um livro, faz um curso, faz um workshop. Aí de repente você vai para uma terapia. O autoconhecimento ocidental é ocasional. A gente não leva a sério como se fosse algo a ser trabalhado diariamente. É muito diferente de filosofias budistas, por exemplo, filosofias védicas, que eles levam o autoconhecimento como se fosse algo a ser trabalhado diariamente. Então, se você sabe que você tem um problema na tua relação, você deveria pegar aquilo como um trabalho e trabalhar todos os dias em cima daquilo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até você conseguir fazer. Mas o nosso é ocasional, né? A gente só vai buscar fazer isso quando dá ruim. Aí vocês buscam terapia de casal ou workshop, alguma coisa assim, para ir lá apagar o incêndio que já queimou a casa inteira. Aí melhorou, todo mundo abandona tudo, esquece, vai viver a vida até outra coisa ruim acontecer. Nosso autoconhecimento é ocasional. Você falou na aula de sábado, as pessoas não separam por medo da solidão. Não separam porque tem medo de sustentar a decisão e se arrepender. As pessoas, eu estava falando sobre medo de tomar decisões. As pessoas não têm medo de tomar decisão. Elas têm medo de arcar com a consequência da decisão que elas tomarem. E quem que não dá conta de arcar com a consequência de alguma coisa? Criança não tem responsabilidade. Então quem é muito indeciso, ai, não consigo decidir, eu sofro muito para decidir, ai, não sei se eu com uma bicicleta se eu caso, não sei se eu vou, se eu fico, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aqui não é o sofrimento da indecisão. Isso aqui é o sofrimento que é, se eu tomar a decisão A e eu me arrepender, eu não dou conta de arcar com isso. E se eu for pelo caminho B e der ruim, eu também não dou conta. Criança não dá conta de arcar com as consequências. Érica, mas e se separar e eu me arrepender profundamente? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas o que um adulto faz? Arca com as consequências disso. E só por arcar, você já vai adultecer milhões. Só que enquanto fica ali, vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou, fica na criança, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ah, mas é porque eu tô com medo. Mas lógico que você tá com medo. Se você não tivesse com medo, você não estaria indeciso. Mas e se não der certo? Mas pode dar tudo errado, inclusive. Pode ficar péssimo, horrível, horroroso. Só que se você arcar com essa decisão, você vai adultecer milhões de anos-luz mais do que você tá do jeito que você tá agora. Entendeu? Eu fiz ao vivo e um tempo depois você fez o gravado. Adultecendo é necessário para a vida. Olha, Léo, todo esse conteúdo de autoconhecimento, eu falo que o meu trabalho, ele não só é um trabalho para ajudar as pessoas a se trabalharem, mas ele também me ajuda. Porque tudo que eu tô falando aqui sobre relacionamento, tô falando para vocês, eu também sou um ser humano. Também tô falando para mim. Então é um trabalho constante mesmo. Eu decidi me separar assim que soube da traição. Não pensei nas consequências. Mas teve consequências, não teve? Tudo tem consequência. Tudo, absolutamente tudo tem consequências. Então o resumo da noite é: nossa criança entra nos relacionamentos, nossa criança faz um estrago nos relacionamentos, nossa criança encontra outra criança zoada e entra no relacionamento, aí a gente projeta nosso pai e nossa mãe naquela pessoa, aquela pessoa projeta o pai dela e a mãe dela na gente, aí fica um grande fuê de família ali, tudo cagado. Aí depois a gente sofre, o tempo passa, a gente envelhece, a gente não recupera esses anos que passaram e vai lá e troca. E acontece a mesma coisa, e vai lá e troca e acontece a mesma coisa. Eu apertei o F, fui, me separei, não me arrependo. Pois é, mas você poderia ter se arrependido, concorda? Sempre a gente vai arriscar alguma coisa. Mas quando a gente decide e banca, sem ficar culpando o outro depois, o que é bancar? O que é arcar com as consequências?
Vamos supor que você se separou e você se arrependeu. Aí no arrependimento você fica assim, não, mas é porque se ele não tivesse feito isso, porque se ela não tivesse feito aquilo, mas é porque se você começa a culpar a outra pessoa pela decisão que você tomou, você não tá arcando com a tua parte. Entendeu? E a Luciana perguntou, quando que vai ter escutativa novamente? Bem lembrado, tá? Ó, o próximo laboratório da escutativa vai ser no dia 18. Vai ser no dia 18. No próximo sábado, tá bom? Então, o laboratório da escutativa, gente, é super legal. A gente teve um sábado agora e foi super produtivo. Custa só R$27, tá? O preço é bem simbólico mesmo. É para ajudar vocês a realmente terem mais consciência das coisas. E laboratório da escutativa, eu coloco textos reais, de pessoas reais, e parágrafo por parágrafo eu vou ajudando vocês a fazerem análises, de ter escuta, de conseguir raciocinar a estrutura do texto, de dissecar a narrativa das pessoas, aprender a pensar. E todas essas aulas ficam gravadas, então quem perdeu no sábado, fica gravado, ok? Então, dia 18/7, daqui a 2 sábados, às 9 horas da manhã, vai ter laboratório da escutativa de novo. É só você comentar a palavra laboratório. Comenta laboratório que a gente já te manda o link. E, cara, R$27, ridículo. Ridículo. R$27 você não compra nem uma pizzinha, certo? E também é recheado de autoconhecimento, recheado de percepções. A gente ficou das 9 até meio-dia. Foi muito produtivo, a gente aprendeu um monte de coisa juntos. Eu, se fosse você, não perderia. Porque laboratório da escutativa ajuda não só você a ser mais perceptivo como terapeuta, mas para conversar com todas as pessoas. Parar de presumir, parar de achar. E entender o significado das coisas. Tá bom? Então, só comentar laboratório. No dia 18, sábado, às 9 horas da manhã, vai ter aula por R$27 e fica gravado. Maravilha? Assim a gente encerra a live de hoje. Eu tô pensando em fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu gosto, às vezes, dessas lives temáticas para a gente aprofundar um pouquinho mais em alguns assuntos. E de vez em quando a gente mescla com um ping-pong, alguma coisinha assim, mas o importante é estar aqui toda segunda-feira falando com vocês, beleza? Quem mandou pergunta aqui, eu não vi, porque eu não consegui baixar o comentário, quiser depois me mandar por direct, fica à vontade, beleza? E eu espero vocês, tá bom? Na próxima segunda-feira vai ter live e no próximo laboratório. Combinado? A aula gravada fica na plataforma do Laboratório da Escutativa. A live fica gravada também. Combinado? Então, boa semana para vocês. Fica tudo gravado, não se preocupem. Beijos e até!